Bom dia, gente. Então, temos quantos aqui? Temos 11, tranquilo. Comecei 2 minutinhos antes, né, das 8. Enfim, só vai terminar 2 minutinhos antes também. E aí, vamos começar falando, né, que a gente não pode perder muito tempo, infelizmente, né? E aí, só para a gente começar, tá? Na aula passada, né, na nossa aula anterior, a gente começou a falar sobre a Revolução Russa, né? E aí eu lembro que nós comentamos sobre o czarismo, né? Nós comentamos também sobre o ensaio geral. Então, assim, naquela aula anterior, a gente falou basicamente sobre os movimentos anteriores à Revolução Russa e que levaram, né, obviamente, mais à frente, né, a acontecer o processo que a gente considera como revolução. Então, naquela aula, né, a gente terminou falando sobre o ensaio geral, né? Comentei sobre o Domingo Sangrento, e aí quando eu comentei sobre o Domingo Sangrento, né, que a Guarda Imperial assassinou, né, os manifestantes, crianças, idosos, né, e por aí vai. Eu lembro que a Júlia até comentou, meu Deus, né, no chat. Então, assim, a gente terminou justamente naquele momento. Hoje a gente vai começar a falar, tá, sobre os movimentos pós-ensaio geral, pós-Domingo Sangrento. Então, a gente terminou falando que em 5 teve o ensaio geral, e aí no ensaio geral foi um movimento para tentar mostrar ao czar que a população estava começando a se revoltar contra o governo dele, contra as práticas que ele adotava, tá? E aí, logo após o ensaio geral, a Revolução de 1905, a gente começou a observar o surgimento de algumas mudanças dentro da Rússia, dentro da política da Rússia, tá? Dentro dessas mudanças que a gente começou a observar, a primeira que eu coloquei para vocês é a criação dos sovietes. Como assim a criação dos sovietes? Então, o que a gente vai observar? Rolou o ensaio geral de 1905. Logo após esse ensaio geral, o czar, tá? Ou seja, o governante da Rússia, para não perder poder, para não perder o controle da política russa, vai criar os sovietes. O que são os sovietes? Tá? Os sovietes eram conselhos de operários. Como assim conselhos de operários? Então, o czar, ele agora, para governar, ele vai consultar, de certa forma, os operários, os trabalhadores da Rússia. Tá? Então, cada cidade da Rússia tinha um soviete. Nesse soviete, que era um conselho, se escolhia alguns representantes para atender às necessidades dos operários. Então, quando os operários tinham que reivindicar alguma coisa ao governo, eles iam reivindicar através dos sovietes, tá? E aí, o que isso mostra para a gente? Isso, de certa forma, pelo menos no campo teórico, tá? Vai mostrar para a gente que agora os trabalhadores, né, os operários, eles são muito mais ouvidos pelo governo. Porém, né, lê do engano, né, nada disso acontecia, porque os sovietes existiram, passaram a existir os sovietes, sendo que quando eles iam tentar participar de alguma organização de lei, de alguma regra, de alguma medida que o governo fosse adotar, o governo ele nunca ouvia, né, os sovietes. Então, assim, os sovietes existiam mais no campo teórico. Na prática, eles não conseguiam agir porque o governo não permitia que eles agissem.
Da mesma maneira, além dos sovietes, vão surgir, tá? Vai surgir, no caso, perdão, a Duma. O que era a Duma? A Duma era mais nada menos que o parlamento da Rússia. Tá? Então, vamos lá, sovietes. Os sovietes eram os conselhos de operários. Duma. Duma era o parlamento da Rússia. Tá? Era onde os deputados iam ficar. Lembrando, antes de 1905, não existia parlamento na Rússia. A Rússia era um país absolutista. Agora, a partir de 1905, a Rússia vai ter um parlamento, que a gente chama de Duma. Tá? Isso significa que a Rússia, a partir da criação da Duma, se transformou em uma monarquia constitucional? A resposta é não. Tá? Por quê? O czar Nicolau II, ele vai lá, cria o parlamento. Quando ele cria o parlamento, ele tem aquela ideia de assim, ó, agora estarei escutando a população. O povo vai participar do meu governo através da Duma. Sendo que vai acontecer? A Duma, ela vai viver mais fechada do que aberta. O czar Nicolau II, sempre que a Duma discordasse de alguma medida ou de algo que ele fosse fazer, ele ia lá e fechava a Duma, ele ia lá e fechava o parlamento. Então, a Duma foi uma medida muito mais, né, simbólica do que prática efetivamente. Tá? Então, o que a gente começa a observar? Que o czar ele vai lá e toma, após ensaio geral, algumas medidas para agradar a sociedade, para dizer, ó, agora a gente tem um parlamento, agora a gente tem sovietes. Porém, na prática, essas questões como um todo não funcionavam. Tá? Então, ele fez essas medidas muito mais para dar uma segurada, né, nos anseios, nas reivindicações da população, do que qualquer outra coisa. Agora, outra coisa que ele vai fazer também, como resultado do ensaio geral, ele vai criar o que a gente chama de kulaks. Tá? O que eram os kulaks? Os kulaks eram nada mais, nada menos, tá, que uma reforma agrária. O imperador da Rússia, o czar, ele fez uma reforma agrária, ou seja, ele distribuiu as terras de uma maneira mais igualitária. Ele passou a dar terras para quem não tinha até aquele momento. Tá? Então, ele começou a dar terras para quem não tinha. Isso fez com que um certo número de operários, tá, se transformasse, se tornasse em donos de terra. Então, o que a gente começou a observar? Que ao redistribuir as terras, ao dar terras para alguma parcela de camponeses, esses camponeses eles se tornaram donos de terra. Então, isso fez com que aquela diferença social ela reduzisse, mesmo que muito pouco, mas reduziu. Ou seja, o que ele está dizendo? Ó, eu estou dando liberdade política e agora eu também estou tentando equilibrar as diferenças econômicas sociais, por mais que esse equilíbrio fosse o mínimo possível, como foi. Então, o que a gente começa a observar? Que logo após o ensaio geral, o czar ele vai tentar dar uma acalmada nos ânimos da sociedade. De certa forma, né, isso não vai dar muito certo. Por quê? Entre 1905 e 1914, quando que a Rússia vai entrar na Primeira Guerra Mundial, a situação econômica da Rússia ela continua entrando num declínio absurdo. E quem mais sofria com essa situação econômica, obviamente, eram as classes menos abastadas, ou seja, eram os camponeses, eram os operários que mais sofriam. Tá? Então, até aqui, gente, beleza? Ficou alguma dúvida em relação a isso, dos resultados do ensaio geral, sobre o que é a Soviética, sobre o que é a Duma, sobre o que é a Kulak? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Sinalizem para mim aí no chat. Oi, Vitor, levanta a mão. Mãozinha aí. E aí, vamos lá. Ah, tranquilo, Vitor. E aí, vamos lá. O seguinte, em 1914, vai começar a Primeira Guerra Mundial. Tá? A Primeira Guerra Mundial, como a gente já viu, ela vai durar entre 1914 e 1918.
tá? A principal característica da formação da Primeira Guerra vai ser baseada naquela ideia que a gente colocou, que é a política de alianças, né? Então, de um lado, teve a Tríplice Aliança, que contou com a Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano, era para contar com a Itália, né? Mas entrou o Império Turco-Otomano. E do outro lado, vai ter a Tríplice Entente com França, Rússia e a Inglaterra, né? Lembrando que a Primeira Guerra Mundial ela vai se iniciar, tá, com a declaração de guerra do Império Austro-Húngaro à Sérvia. No entanto, a Rússia vai entrar como, vamos dizer assim, uma defensora, tá? Como uma defensora dos povos eslavos. Só que essa entrada da Rússia na Primeira Guerra como uma defensora dos povos eslavos, a gente pode e a gente tem que entender que, tá, foi nada mais, nada menos que uma forma que o czar, que o Nicolau II, viu de tentar recuperar a economia da Rússia, mas, mais ainda, o prestígio político dele. Então, quando ele coloca a Rússia na Primeira Guerra Mundial, o que ele tenta fazer? A Rússia está com uma crise econômica absurda. Se a gente entrar na guerra, a gente vai recuperar a nossa economia. Porém, pior do que a crise econômica que a Rússia está passando, é o que o governo dele estava passando. Então ele viu o seguinte, se eu entrar com a Rússia na guerra, a gente pode matar, né, duas questões de uma vez só. Não só a crise econômica, mas o meu prestígio que está totalmente abalado. Então ele vai lá e coloca a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial é extremamente positivo. Por quê? A população estava contrária, né, ao governo do Nicolau II, começa a apoiar. Surge dentro da Rússia um ideal de um nacionalismo extremamente forte. Então, na Rússia, assim que entra na guerra, a população começa a falar assim, somos russos, vamos apoiar o nosso país, vamos, se tiver que ir para a guerra, a gente vai. Então, assim, nós estamos com o nosso nacionalismo aflorado, né? Então, inicialmente, o resultado para o governo do Nicolau II, ele é extremamente positivo, tá? Então, se acreditava que naquele momento, a entrada da Rússia na guerra estava dando certo. Só que a guerra, ela tem as suas duas fases. A primeira fase da guerra, que a gente colocou, é a fase da guerra de movimento, que é marcada pela adoção da Alemanha do Plano Schlieffen, né? Não sei se vocês vão lembrar, o que era o Plano Schlieffen? O Plano Schlieffen que a Alemanha propôs era de tentar primeiro atacar a França, cortar a ligação da França com a Inglaterra, tá? Ou seja, neutralizar a França para depois atacar na sua frente oriental, para depois ir lá e atacar a Rússia, tá? Então, em um primeiro momento, a guerra foi de movimento. Só que, a partir de novembro de 1914, a guerra começou em 1º de agosto, tá? De 1914. A fase de movimento ela vai de agosto até novembro de 14. Em novembro, entra o que a gente chama da guerra de trincheiras. Aquela guerra, aquela fase que é uma fase mais demorada, que é uma fase mais lenta, que é uma fase, pior do que tudo, ela é extremamente sangrenta. Então, a partir do trincheiramento da guerra, a partir da fase de trincheiras, a Rússia ela começa, né, a empilhar derrota atrás de derrota. Em todas as batalhas que a Rússia está participando, ela começa a empilhar uma série de derrotas. E aí isso começa a trazer, obviamente, diversas consequências extremamente negativas, né, para o czar, né? E isso fica cada vez mais claro, tá? Só para a gente ter uma noção de como isso foi extremamente complicado para a Rússia. A Rússia tinha um efetivo militar de 6 milhões e meio de soldados. Tá? Então, ela mandou para a guerra 6 milhões e meio de soldados. No entanto, tá? Ela só tinha de fuzis, tá? 4 milhões e meio. Então, só tinha 4 milhões e meio de fuzis.
Isso significa que 2 milhões de soldados russos que estavam na guerra não tinham armamento. Então, assim, não existia condição alguma da Rússia de se manter na guerra. Né? Não tinha nem condição de entrar na guerra, quanto mais se manter na guerra. Mesmo assim, o czar Nicolau II, ele foi lá e colocou a Rússia na Primeira Guerra Mundial, porque ele via como uma forma de recuperar o prestígio. Só que, conforme a guerra foi seguindo, né, o que acreditava-se que a guerra seria extremamente rápida, foi passando 1915, passou 1916, passou 1917, e a Rússia lá. E a Rússia gastando cada vez mais o dinheiro que não tinha, e enquanto a Rússia gastava esse dinheiro que não tinha, as condições de vida, né, dentro do território da Rússia só pioravam, só pioravam. Consequentemente, com essa crise interna se agravando cada vez mais, a gente vai observar, né, que um movimento contra o governo do czar vai começar a se fortalecer. Tá? Então, o que a gente observa? A Rússia entra na Primeira Guerra, ela vai entrar, né, com toda aquela ideia de fortalecer a sua economia, de recuperar o prestígio. Inicialmente dá certo, mas como a guerra se torna um conflito extremamente demorado, a gente vai observar, né, que vai agravar a crise dentro da Rússia, e isso vai gerar, né, um fortalecimento dos movimentos de oposição ao czarismo, ao governo do czar. Então, de certa forma, a gente vai observar que o resultado é totalmente o contrário do que o czar esperava, do que o czar imaginava que iria acontecer para o governo dele. Beleza? Podemos passar? Ficou alguma dúvida aqui? E aí, né, o ano de 1917, ele vai ser um ano que vai ser essencial, mas como ele reprime e censura o pessoal e ainda espera que o prestígio dele aumente. Então, é o seguinte, vou pegar aqui um exemplo mais próximo para você entender. Os Estados Unidos, né, se a gente pegar... É que eu nunca mais achei esse gráfico, eu fico doido procurando esse gráfico. Existe um gráfico que mostra de que toda vez que os Estados Unidos está em crise econômica, é um gráfico da economia. Então, toda vez que a linha do gráfico sobe, significa que a economia está indo bem. E aí, quando a economia dos Estados Unidos está entrando em crise, né, quando ela está no auge da crise, o gráfico mostra que justamente ali tem uma guerra. E aí, o que acontece com a economia? A economia vai lá e cresce de novo. Por que eu estou colocando isso? Guerra, tá? Qualquer conflito, de certa forma, faz com que o nacionalismo, né, se exalte, ele floresça dentro daquela sociedade. Porque você vai defender a sua pátria, você vai defender seu país. Então, o que a gente geralmente coloca? Por mais que ocorresse a censura, por mais que ocorresse a repressão, tá? Em uma situação de guerra, a tendência é que a população, né, por mais que tenha esse conflito, ela vai florescer o seu nacionalismo e vai apoiar o país e, consequentemente, vai apoiar o governante. Então, assim, inicialmente, aquilo ali deu certo. Até porque a população não estava apoiando o governante em si, mas estava muito mais apoiando o seu próprio país. Apoiar o governo era uma consequência de apoiar o seu país. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, naquele momento, o nacionalismo vai florescer. Consequentemente, as críticas ao governo do Nicolau II vão começar a diminuir. Acredita-se que, se a Rússia começasse a ter uma série de vitórias dentro da Primeira Guerra Mundial, cara, o governo do Nicolau II se manteria ali. Mas, como ele começou a ter uma série de derrotas, o nacionalismo da Rússia não foi suficiente para continuar apoiando ele. Por quê? Né? Conforme a guerra foi passando,
a situação de vida da galera começou a piorar. Então as pessoas começaram a ter mais fome, começaram a ter uma série de coisas. Então aquele apoio que ele ganhou inicialmente, tá, se perdeu. Porque começaram a ocupar o czar Nicolau II, além da repressão, além da censura, da fome, do agravamento da situação de vida da galera. Não à toa, em 1917, como está aí no slide para vocês, vai ocorrer um estopim em Petrogrado. Ou seja, populares, vai ocorrer um movimento orgânico, tá? Parte da população não vai ter nenhum partido político, não vai ter nada. Parte da população, né, vai se revoltar contra a situação de vida. E aí, quando eles se revoltam contra a situação de vida, tá, eles vão para Petrogrado, para as ruas de Petrogrado, reclamar e pedir melhores condições de vida. Vai ser nesse momento aí, em fevereiro de 17, que a guarda, né, forças armadas do Império vão matar cerca de 40 pessoas, de novo. Tá? E como se já não bastasse lá em 1905, do Domingo Sangrento, em 1917, o governo vai matar 40 pessoas que estavam se revoltando contra o governo dele. Quando essa morte, né, essas 40 pessoas são mortas pelo governo em Petrogrado, a gente vai observar que isso vai ser o estopim para a Revolução, né, de fevereiro de 17. Tá? Então, vai acontecer duas revoluções em 17. A Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. Toda vez que a gente fala em Revolução Russa, a gente fala da Revolução de Fevereiro e da Revolução de Outubro. Tá? Quais são as características da Revolução de Fevereiro? Em fevereiro, tá, quando há esse estopim de Petrogrado, vai surgir um movimento popular, e esse movimento popular, ou seja, sem adesão de partido, não é nenhum partido político que está, como eu posso dizer para vocês, incentivando essa manifestação, não, é a população mesmo que está indo para as ruas lutar contra o governo do czar. Eles vão se revoltar, vão invadir o Palácio de Inverno, que era o palácio do governo, tá? Ou seja, vão começar a invadir as sedes do governo, né, do czar, do czarismo, e para tentar evitar que algo de pior acontecesse, o czar Nicolau II, junto com a sua família, foge, tá? E vai se abrigar no quartel-general, né, do exército imperial russo. Então, quando a população se revolta com o governo do czar, a gente vai observar que ele vai fugir e vai se abrigar em quartel-general. No lugar do czar vai surgir um governo provisório. Então, o czar sai do poder, ele foge, ele sai do poder e toma o poder no lugar dele. No lugar dele vem o Alexander Kerensky, que é esse cara aí da foto. O Kerensky, né, ele vai ser apoiado por um nobre, o Lvov. Tá? Então, o governo provisório pós-czarismo vai ser Kerensky e Lvov. Tá? O que se acreditava? Que, já que foi a população que tirou o Nicolau II, que tirou o czar Nicolau II do poder, o novo governo, que é o governo do Kerensky, ele vai começar a tomar medidas, né, para, né, diminuir a desigualdade social, para atender às necessidades sociais. Então, acreditava-se que o Kerensky ia fazer um governo totalmente contrário ao que o Nicolau II fazia. Só que, quando o Kerensky chegou ao poder, ele começou a tomar medidas que beneficiaram só a burguesia. Então, ele chega ao poder e começa a tomar medidas que beneficiaram só a burguesia. O proletariado, os camponeses que fizeram a Revolução de Fevereiro de 17, eles não tiveram benefício algum. Assim, o governo do Kerensky se lixou para eles. Então, o que a gente vai começar a observar? Que o governo do Kerensky, logo após subir ao poder, ele já começa a ser contestado. Então, assim, após fevereiro, né, de 17, a população ela começa a se voltar contra o governo do Kerensky. Não à toa, o que a gente vai observar? Já no mês de abril, um carinha chamado Vladimir Lenin, ele vai escrever e vai publicar
o que a gente chama das teses de abril. Tá? Então, ele vai escrever um documento, ele vai escrever um artigo, tá? No qual esse artigo a gente chama de teses de abril. O que as teses de abril falavam? Resumir, como a gente sempre faz, o resumo do resumo do resumo. O lema das teses de abril era nada mais, nada menos que paz, pão e terra. Tá? Então, o lema das teses de abril era paz, pão e terra. O que isso significava? Tá? Significava, vamos lá começar pelo paz. Assim que o Kerensky assumiu o poder, ele continuou com a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, o Lenin, nas teses de abril, vai defender o seguinte, ó, a população da Rússia, o povo russo, quer paz. E paz significa a gente sair da guerra. O povo da Rússia, ele quer paz, pão. Ou seja, o povo da Rússia, ele quer alimento. A gente está com fome, a população está com fome, a população quer se alimentar. E paz, pão e terra, o último. O terra significa nada mais, nada menos que nós queremos fazer uma reforma agrária, nós queremos redistribuir as terras para a gente poder trabalhar. Então, a população queria a saída da Rússia da guerra, queria alimento e queria terra para poder trabalhar. Então, esses 3 pontos aqui passaram a ser a defesa do governo, contra o governo do Kerensky. Então, esperava-se que o Kerensky adotasse essas 3 medidas aqui. Só que o Kerensky fez isso? Obviamente que não. Logo após assumir o poder, ele intensificou a Rússia na Primeira Guerra. Então, ele começou a fazer uma série de ataques, né? Sendo que esses ataques que ele fez, obviamente, levaram a Rússia cada vez mais à ruína. A Rússia cada vez mais numa crise. Então, conforme houve uma intensificação da Rússia na guerra, os bolcheviques, eles começaram a se opor. E aí, lembra que eu falei com vocês dos bolcheviques na semana passada? Existem os mencheviques e os bolcheviques. Os bolcheviques é aqueles que defendiam a implementação do socialismo na Rússia. Tá? Então, eles passaram a se opor cada vez mais ao governo do Alexander Kerensky. Então, ficava cada vez mais clara a oposição ao Kerensky. Não à toa, em outubro, tá, de 17, ou seja, alguns meses após o Kerensky assumir o poder na Rússia, vai ocorrer a segunda revolução, a Revolução de 25 de outubro de 17. Essa revolução a gente pode chamar como uma revolução bolchevique. Tá? Então, em 17, os bolcheviques se organizaram e, ao se organizarem, buscaram retirar o Kerensky do poder. Então, alguns meses depois, sai o segundo governante do poder. Então, em fevereiro, vai sair o Nicolau II, em outubro sai o Kerensky. No lugar do Kerensky, vai assumir o Lenin. Tá? Então, em outubro, ocorre a Revolução Bolchevique. O Lenin assume o poder. Por quê? Assim que a Revolução de Outubro, cria-se dentro da Rússia o que a gente chama do Comitê Revolucionário Russo. Tá? Esse Comitê Revolucionário Russo, ele tinha como missão, ele tinha como função, tá, comandar a Rússia. E o Lenin se torna o presidente do Comitê Revolucionário Russo. Então, a partir de outubro de 17, quem passa a controlar a política da Rússia é o Vladimir Lenin. Até aqui, gente, tranquilo? Ficou alguma dúvida? E aí agora, tá? A gente vai para o nosso último slide para a gente começar a encerrar a nossa aula, tá? O Lenin, assim que assume o poder, através do Comitê Revolucionário Russo, tá? Ele vai adotar algumas medidas que ele considerava medidas extremamente essenciais para a Rússia. A primeira, né, e aí antes de tudo, nessa imagem aí vocês estão vendo o Lenin, tá, gente? Esse é o Lenin que passa a controlar, comandar a Rússia a partir de outubro de 17. Né? A partir desse momento,
ele começa a adotar algumas medidas que ele considera extremamente essenciais. A primeira medida que ele vai considerar essencial, tá, é o Tratado de Brest-Litovsk. Tá? Então, assim que ele assume o poder, ele vai negociar, tá, o Tratado de Brest-Litovsk. O Tratado de Brest-Litovsk significa, ou tem como função, nada mais, nada menos, a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, esse tratado significa a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Foi importante? Extremamente importante. Porém, tá, esse tratado ele foi considerado um fiasco por muitos. Por que foi considerado um fiasco por muitos? Porque a Rússia teve que pagar uma indenização, a Rússia perdeu territórios. Então, assim, para muitos, né, por mais que estivesse retirando a Rússia da Primeira Guerra, tá, esse tratado acabou fazendo com que, né, a Rússia fosse humilhada pela Alemanha. Porém, além do Tratado de Brest-Litovsk, ele adotou uma série de outras medidas. Né? Ele nacionalizou terras, ou seja, ele começou a fazer um governo extremamente socialista. Né? Então, ele proibiu investimentos estrangeiros na Rússia, ele fez uma reforma agrária, ele nacionalizou bancos, ele nacionalizou empresas, ou seja, ele começou a fazer com que a Rússia fosse um Estado que controlasse a economia. Só que, né, essas medidas que ele adotou, né, desagradaram, né, uma parcela da sociedade que durante muito tempo tinha tido seus privilégios. Então, assim, a burguesia da Rússia não ficou feliz com isso, né, a nobreza da Rússia não ficou feliz com isso. Então, o que é que a gente começou a observar? Logo após a subida do Lenin ao poder, os grupos que não ficaram satisfeitos com as medidas que o Lenin havia adotado se organizaram e criaram o que a gente chama do Exército Branco. Tá? Esse Exército Branco que eles criaram, que ali tinha a galera que era a favor do czarismo, tinha a galera que era a favor da burguesia, a galera que era a favor da nobreza e por aí vai. Tá? Eles se organizaram para tirar o Lenin do poder. O Lenin, para não perder o poder, o governo dele organizou o que a gente chama do Exército Vermelho. Tá? E aí, a partir de 1918, surgiu a Guerra Civil Russa entre o Exército Vermelho, que era o exército do governo, e o Exército Branco, que era o exército de oposição ao governo. Tá? Foi nesse contexto que, para evitar que o czar retornasse ao poder, ou para evitar que o czar se tornasse, né, um nome de oposição ao seu governo, o Lenin mandou executar o czar e a sua família. Então, lembra que eu falei lá na aula anterior, lá no início, sobre o filme Anastasia? Então, justamente isso. O Lenin manda executar a família do Nicolau II, justamente para evitar que o czar ele se tornasse uma força política de novo. Tá? E aí, essa guerra civil vai durar entre 1918 e 1921. Tá? Durante esse período, o Lenin ele vai criar o que a gente chama do comunismo de guerra. Então, ele vai fazer uma política econômica para fazer com que a Rússia sobrevivesse à guerra. Então, durante esse período de 18 a 1921, a economia da Rússia ela vai estar totalmente destroçada. Ela vai entrar numa crise gigantesca. Mesmo assim, tá, o governo do Lenin consegue vencer a Guerra Civil Russa. Então, a Guerra Civil Russa acaba em 1921. O Exército Branco, que queria tomar o poder do Lenin, perde. Porém, a guerra acabou. A Rússia está destroçada. Agora, como que a gente vai fazer, né, para recuperar a economia da Rússia? Para fazer com que a Rússia entre, né, nos trilhos novamente? É aí que o Lenin vai organizar o que a gente chama da NEP. Tá? A NEP é a nova política econômica. O que significa essa nova política econômica? Guardem esse lema na cabeça de vocês. Tá? O lema da NEP é dar um passo atrás para dar dois à frente. Tá? Como assim? Lembra que lá nas medidas iniciais, o Lenin ele começou a estatizar tudo quanto era
possível na Rússia, o que ele vai fazer na NEP agora? Ele vai começar a permitir que o capitalismo ele entre bem aos pouquinhos dentro da Rússia. Tá? Então, ele vai permitir que agora tenha comércio privado, né? Que pequenos comércios possam existir. Ele vai permitir que empresas estrangeiras entrem na Rússia. Ou seja, ele vai permitir que o capitalismo, né, ele entre um pouco na Rússia. Porém, em setores estratégicos, como, por exemplo, o sistema bancário, continua sendo sempre empresas do governo. Tá? Então, ele permite que o capitalismo entre um pouco na Rússia, mas o controle ainda passe a ser do governo russo. Então, ele dá um passo atrás para dar dois à frente. Quando a Rússia recuperasse a sua economia novamente, a NEP iria acabar e iria ser proibido de novo todo aquele comércio privado, empresas estrangeiras na Rússia. Então, ele dá um passo atrás para dar dois à frente. Então, nesse momento, ele começa a recuperar a economia da Rússia. Tá? Além disso, após a Guerra Civil, em 1921, ele vai fazer uma nova constituição para a Rússia. Essa nova constituição para a Rússia vai fazer com que a Rússia se una a alguns países ali ao seu redor e crie o que a gente conhece como a União Socialista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? O URSS. Ali vai surgir a União Soviética, que vai ser extinta lá no ano de 1991. Então, Lenin, ele assume o poder em 17, em 18, ele passa a comandar a Rússia, né, efetivamente, porque não tem mais a guerra civil, e aí ele toma essa série de medidas, a NEP, tá, e vai adotar também a criação da União Soviética. No entanto, em 24, tá, o Lenin ele vai morrer. Ele vai ter um derrame cerebral e morre. Quando ele morre em 24, a gente vai começar a observar que na Rússia vai surgir uma disputa entre dois nomes, Trotsky, Leon Trotsky, e Joseph Stalin. Tá? Os dois eram dois nomes extremamente importantes dentro dos bolcheviques, dentro do Partido Comunista, né, da União Soviética. Então vai ocorrer uma disputa pelo poder. Dessa disputa, tá, quem vai assumir é o Stalin. Tá? E aí ele vai começar a comandar a Rússia pós-morte do Lenin. Sobre Stalin, né, tem uma coisa que é muito interessante, extremamente interessante, é que hoje a gente fala que a gente consegue fazer edição de imagem. Na época, também já era extremamente possível fazer edição de imagem. Quando Stalin estava para assumir o poder, ele começou a fazer uma campanha de apagar o Trotsky das fotos, né, que existiam lá na Rússia, justamente para, tipo assim, fingir que o Trotsky nunca existiu. Né? Então, ele quis apagar a memória do Trotsky da população. Né? Então, isso acontece, mas na próxima aula eu mostro para vocês as imagens que existem em relação a isso. Beleza? Então, aqui, gente, a gente vai encerrar a nossa aula por agora, tá? Tinha tudo que a gente tinha para falar, a gente falou hoje, com tranquilidade, tá? E aí eu já mandei os exercícios para a escola, não sei se a escola já enviou, tá? Mas deve enviar até hoje, no máximo. E aí eu vou pedir para vocês fazerem esses exercícios, tá? E aí a gente se vê na próxima aula, a gente prosseguindo o que a gente tem para falar, tudo bem? E os exercícios da apostila, façam todos os exercícios conceituais, beleza? Usem esse tempinho entre essa aula e a próxima para fazerem isso. Tchau, tchau, gente. Um abraço para todo mundo. Nos vemos amanhã, tá bom? Valeu, gente. Vou desligar aqui para todo mundo.